por ser Dia das Mães, eu queria falar aqui, eu quero falar de uma mãe muito especial. Tem tantas mães que a Bíblia cita, eu quero falar da mãe de Moisés. Tá? Ela é citada 2 vezes na Bíblia, o nome dela. Né? Abra comigo Êxodo 6:20. Né? Vamos ver aqui a história da mãe de Moisés. É uma mãe que não desistiu do seu filho. Então, eu poderia dar o tema para essa mensagem de hoje: a mãe que não desiste dos filhos, a mãe que vai até o fim, né? E com certeza Deus vai abençoar. Então, a palavra diz lá em Êxodo 6:20, né? Anrão, né? Tomou por mulher a Joquedebe, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. Então, ela era casada com Anrão, não é Arão. Aí ela teve, aqui em Êxodo 6:20, diz que ela deu para Anrão os filhos Arão e Moisés. Em Números 26:59, a palavra diz assim: a mulher de Anrão chamava-se Joquedebe. Então, na primeira parte, não cita o nome dela, não cita. Anrão tomou por mulher a Joquebede. E no Números 26:59 fala assim: a mulher de Anrão chamava-se Joquebede. E filha de Levi, a qual nasceu no Egito, na época em que o povo hebreu Israel estava no cativeiro ali, né? Teve ela de Anrão, seu marido, a Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Então, na primeira citação, fala só os filhos homens, Arão e Moisés. Já em Números 26:59, cita a irmã também, né, que é Miriam, que é a irmã de Moisés. Agora, a palavra que nós vamos ver, para ver o cenário em que Joquebede foi mãe, né, desses filhos que gerou Moisés, foi uma época muito crítica. Nós estamos vivendo uma época muito crítica, não estamos? Quando você fala assim, criar filhos hoje, tem que pensar bastante, né? Já não tem mais, que nem antigamente, as pessoas tinham 6 filhos, 10 filhos, até 20 filhos. Talvez tenha aqui alguém que fala, não, eu conheço pessoa que teve 20 filhos. Lá na minha família, eu sempre conto, ontem perguntaram, quantos irmãos mesmo você tem? Eu falei, tem que fazer conta. Não que a minha mãe, né, no primeiro casamento do meu pai, né, ela faleceu, eu tinha 7 anos. Então nós éramos em 11 irmãos. Então são 10 vivos e a mais velha falecida. Então 11. Aí meu pai casou-se novamente. E com a minha madrasta, ele teve mais 3 filhos. Então 11 com 3, 14. Estamos fazendo conta. Aí minha madrasta faleceu. Meu pai casou novamente. E aí teve mais 3. Então 14, 13, 17. Então, as pessoas no passado, né, na época, talvez uns 50 anos atrás, tinham filhos, não era tanto problema gerar filhos e criar filhos. Também o padrão de exigência do mundo era menor. Você não precisava, as mães falavam assim para as filhas, né? Se você crescer, você tem que aprender um corte de costura, né? Por aí, né? Hoje não. Hoje nós precisamos, o mundo está tão competitivo, quem não tiver um ensino superior, né, vai ter muita dificuldade. Então, por isso, o padrão para se colocar famílias com numerosos filhos já as pessoas contam bastante. Né? Mas vamos falar aqui em Êxodo 1, né? Abra comigo aí, bota comigo no livro de Êxodo. Vamos ver o cenário em que Moisés nasceu. Vocês se lembram que José, né, o filho de Jacó, ele foi para o Egito, foi governador do Egito, e lá
levou a família dele. E a família dele foi sendo abençoada, mais abençoada, e o povo de Deus foi crescendo, crescendo, crescendo. E lá na frente, né, José já tinha morrido, já, né, o faraó que conhecia José, que tinha colocado ele como governador do Egito, já não existia mais. As pessoas nem lembravam mais quem era José, não sabia a bênção, melhor, já não estava levando em conta mais a bênção que foi José para o Egito, e o povo de Deus ali. Mas aquilo ali passou a ser problema para eles. Olha como é que estava a situação. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Os 12 filhos de Jacó, né, que é Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, né? Passou, eles ficaram lá 400 anos, né? Então, os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, o Egito, né, que era uma nação muito rica, né, tal, próximo, por causa do rio Nilo ali, ela, de repente, o povo de Deus era numeroso. E aí começa a trazer preocupação. Entrementes se levantou um novo rei do Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. E usamos astúcias para com eles. Né? Astúcias, quando falava assim, usa de astúcia, é fazer aquilo por trás dos panos. Vamos começar a não dar os mesmos direitos que eles, que eu daria para um Egito. Vamos colocá-lo numa situação de menos vantagem, porque eles estão sendo muito fecundos, estão indo muito bem, sendo prósperos, né? Então, usaram de astúcia com eles para que ele não se multiplicasse. Seja o caso que, vindo uma guerra, ora o temor deles, que ele se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e saia da terra. Então, ele pensava o seguinte, né? Esse povo, eles produzem, eles cultivam e tudo que eles fazem é abençoado. Se eles saírem daqui, o Egito vai afundar, né? E eles falavam assim, e os egípcios puseram sobre ele feitores de obra. Aí falaram, vamos fazer o quê? Vamos transformar eles em escravos. Vamos colocar o seguinte, não estão mais dono de terra, não tem direito mais à propriedade, vamos colocar como escravos. Então, com muitas cargas, né, com muitas incumbências. Então, os israelitas foram encarregados de fazer obras, cidades, celeiros, que foi lá em Pitom e em Rameses, né? Mas, quanto mais eles afligiam o povo de Israel, tanto mais se multiplicava e mais se espalhava, de maneira que eles ficaram muito inquietados por causa dos filhos de Israel. Ou seja, quanto mais eles falavam assim, vamos massacrar esse povo, vamos tirar as mordomias dele, vamos deixar a vida dele bem difícil, quanto mais eles faziam isso, mais o povo se multiplicava e era fecundo. E aí, então os egípcios usaram de tirania. Aí já é maldade. Já começaram a colocar assim, tarefas muito cruéis em cima deles, né, para fazer tijolos. Começaram a colocar uma carga muito pesada sobre eles. Já pensou você não ter direito mais à terra, à propriedade, nada, trabalhar em troco da comida e se não entregasse o que estava pedindo, apanhavam, né? Usavam de maldade. E no verso 14 diz que eles fizeram amargar a vida com uma dura servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania o serviu. Então, massacraram eles para tentar fazer submissos, né? Aí, o rei do Egito teve uma ideia. Falou assim, sabe o que nós vamos fazer para esse povo parar de ser fecundo? Vamos dar uma ordem às parteiras para que toda vez que nascer um filho dos hebreus, menino,
as parteiras, né? Ela está escrita aqui no verso 15. Então o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiros às hebreias, examinai-as, se for filho, matai-o, se for filha, deixai viver. Olha que cruel. As parteiras hebreias tinham que matar o povo da sua gente, para que a população do povo de Israel não crescesse, né? Mas as parteiras, porém, temeram a Deus, porque elas eram tementes a Deus, né? E não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então, não funcionou. O faraó não viu as parteiras cumprindo a ordem dele. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que vocês fizeram isso, deixaram viver os meninos? Então responderam as parteiras a faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas. Quando nós chegamos lá, já nasceu. Então, as mulheres hebreias não precisam de serviço de parteira, por isso a gente, quando chega lá, já nasceu, não tem mais jeito, né? Então, aí o rei respondeu: Deus lhe fez bem as parteiras e o povo aumentou, tornou-se muito forte, né? Porque as parteiras temeram. Então, ordenou o faraó, falou assim: agora vou baixar um decreto. Todo menino, né, filho de hebreu, seja jogado no Nilo. Então aí já não era mais, olha só, as parteiras não matavam os meninos, né? Porque ela temia a Deus. Mas aí o rei falou assim: tá bom, agora todos os egípcios são fiscais do faraó. Se você vê um menino, você entrega para nós, porque esse menino tem que ser jogado no rio Nilo. Tem que ser morto, né? Então, olha que situação. Aí, nós estamos falando aqui, né, de uma situação desse jeito. Se você vivesse hoje, as pessoas, né, como eu disse, nos tempos atuais, as pessoas falam assim: não está dando mais para ter filho, né? Tem muitos casais que realmente optaram por não ter filhos. Ou então já não tem tantos filhos, tem um, tem dois, né? Você vê, a média é 1, 2, 3, né? Quando muito, 3. Então, naquela época, pensa naquele cenário em que Joquebede, ela é já mãe de Miriam e de Arão, e aí engravida. Hoje, né, nós sabemos que é muito difícil ter filho, imagina naquela época. Inclusive, hoje tem um livro, que eu não sei se vocês já viram, assim, um livro que fala assim: ter filho não é brincadeira, né? Então, você, às vezes, acontece, você não está preparado e nasce, e vem uma gravidez. Então, ali, no cenário que nós estamos vendo, né, em que Moisés nasceu, eu não sei, a palavra não diz, mas pode ser que não tenha sido uma gravidez planejada, né, porque eles estavam vivendo essa situação. Então, vamos ver agora a palavra que está lá, né, na sequência aqui, que está no livro 2, no Nascimento da Educação de Moisés. Então, Êxodo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então, nós estamos falando do nascimento de Moisés. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo ele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu que tinha uma criança, e eis que a criança chorava. Então ela teve compaixão dele e disse:
esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que o sirva de ama e te cria a criança? E respondeu a filha de Faraó, vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Essa é a história de Moisés. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero agradecer, meu Deus, esse dia de hoje, esse culto, a oportunidade que o Senhor deu para ministrar a história de Moisés, Pai. A história de Joquebede. E eu quero, Pai, que agora o Espírito Santo venha ministrar em nossos corações a Tua palavra, a direção para esse culto, Pai, para que a gente possa sair daqui, cada família entendendo a história de Joquebede, sim, Deus, e aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E nós colocamos nossos ouvidos ensináveis para aprender do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmão, então vocês entenderam o cenário, né? Nós temos uma situação em que o faraó foi vendo que o povo estava ficando terrível para eles e deu ordem, matem todos os meninos. Naquela época, então, vocês viram que Joquebede, ela tem Moisés. E a palavra diz que, imagina a gravidez dela, né? Estou grávida, meu Deus, gravidez agora, né? Terrível. Imagina, por exemplo, fazendo um paralelo, imagina lá na Ucrânia, aquele país em guerra, que as pessoas estão lá tendo que sair do país, fugido da guerra, os maridos não podem sair, e uma mulher fala para o marido, estou grávida. Meu Deus, que hora, né? Então, eu imagino que quando a mãe de Moisés fala para Arão, estou grávida, ele falou assim, meu Deus. Então, como é que você, se estivesse no lugar dessa mãe, reagiria, né? Com certeza, preocupada. E aí, imagina, tem aquela tia que fala assim, vocês são loucos, gravidez nessa hora, né? Vocês vão ter que criar, vai ser 9 meses de gestação, para quando o menino nascer, o faraó matar. Então, já aborta essa criança, né? Imagina quanto as pessoas que eram mais chegadas a ele, não devem ter pressionado a eles, que era loucura uma gravidez naquela situação. Mas, uma coisa muito interessante, né? Você vê que o casal segue em frente com a gravidez, né? Porque a pessoa sabe que está grávida, já está lá na frente, né? Não sabe se é menino ou menina. Se for menina, vai viver. Se for menino, vai morrer. Naquela época não tinha ultrassom, né? Hoje seria mais fácil. Fica tranquila, está tudo bem, né? Mas não, você só ia saber no dia que ele viu que era um menino formoso. Então a palavra está dizendo, né? Moisés nasceu, viu eles que era um menino formoso. E falou, não, vamos esconder ele, porque, né, por 3 meses eles guardaram esse menino. Então, quando a gente vê aqui essa palavra, né, por 3 meses, a mãe correu o risco, né, a família correu o risco de ser descoberta. Uma criança com 3 meses, né, elas esconderam. Mas chega um ponto em que já fica difícil esconder a criança, né? A criança começa a ter, né, chorar mais alto, e os vizinhos, agora não é mais as parteiras, que era o encarregado de tirar a vida do menino. Agora qualquer egípcio que visse que nasceu um menino, entregava lá para o faraó, com certeza eles iam ficar felizes lá que entregaram, porque o faraó tinha uma ordem, temos que matar todos os meninos para esse povo não crescer. Então, ali, a atitude da mãe, primeiro, né, da gravidez, chegar até o fim, e quando nasce, viu que era menino, e era um menino formoso. Vamos esconder, né?
Então essa mãe não desistiu do menino, nem na gravidez. Eu tenho certeza que muitas pessoas desistem da gravidez. Tenho certeza que às vezes tem pessoas que estão casadas e falam assim, não vamos ter filhos. Bom, é uma opção. Mas eu estou querendo retratar aqui a história de Arão e Joquebede, né? Que eles eram especiais. Porque eles seguiram com a gravidez, o menino nasceu, esconderam o menino por 3 meses. Bom, quando o menino nasce, né, então nós estamos vendo aqui que há uma preocupação muito grande. Né? Então, nós temos uma passagem aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui, que conta mais uma história daquele tempo lá. Não estou localizando aqui. Então, havia uma preocupação muito grande, então Joquebede pega e fala o seguinte, nós não conseguimos mais ficar com esse menino aqui, nós temos que dar um jeito. Vamos preparar para ele, né, uma solução para que ele possa viver. E a palavra diz o quê? Que eles prepararam um cesto de junco. Então, esse casal, antes de falar, né, da construção desse cesto de junco, essa preparação toda, né, por que eles, a palavra diz, né, que eles insistiram, né, no cuidar? Porque é um povo que eles eram temente a Deus, eles criam em Deus, e eles sabiam que Deus ouvia as orações dele, né? Então, nisso aqui, deixa eu ver onde que está aqui a passagem. Aqui, ó, Êxodo 3, 7 e 9. Então, Êxodo 3, de 7 a 9, diz assim, quando disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Quando Deus lá na frente chama Moisés, já crescido, para salvar o povo do Egito, ele fala o quê? Certamente, no verso 7, 3, de 7 a 9. Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Então, irmãos, por que aquele povo, sabendo que tinha um faraó querendo, né, oprimindo eles, fazendo tudo de escravos e tal, e eles ainda seguiam em frente? Por que aquele povo não desistiu? Por que aquele povo, diante de uma opressão, não se falava, não, negócio nosso, né, parar, né, não insistir? Não, no entanto, eles eram confiantes, eles continuavam crescendo. Por quê? Porque eles clamavam a Deus e Deus ouvia o seu clamor. Então está aqui na palavra, quando Deus fala a Moisés lá na frente, ele fala assim, ouvi o clamor do povo. Eu sei o quanto eles estavam sendo sofridos lá pelos seus atores, por isso eu agi. Então, nisso aqui, a gente começa a ver, né, que havia uma razão grande para aquele povo ser um povo forte, crescendo, né? Por que aquela mulher, né, Joquebede e seu marido não desistiram da gravidez? Porque eles sentiam que tinha um Deus que era com eles. Confiava em Deus. Então, aqueles 3 meses, né, que eles passaram com a criança lá, aquela mãe deve ter se apegado tanto à criança, né? Não vou deixar Faraó matar meu filho. Então, aí que começa a história. Que eu quero mostrar para vocês o seguinte. A família se une para salvar Moisés. Não é? Tem um menino, um bebê de 3 meses, que tem que esconder do faraó. Como esconder do faraó? O faraó está mandando jogar todas as crianças no rio Nilo porque, né, é o rio da morte, né? Lá estava assim de crocodilos. Incrível, né? Aquela família se une e aonde era uma sepultura para o menino dele, ele falou assim, não, é lá que nós vamos encontrar a vida para ele.
eles pegam, a palavra diz aqui que eles vão e constroem um cesto de junco. Junco é uma espécie de bambu e eles fazem toda uma calefação, né? A calafetação, uma palavra diferente aqui. Faz uma calafetação para que aquilo ali não pode entrar água. Qual que é o plano? Fazer um cesto, colocar um bebê de 3 meses, você que é mãe. Você já pensou você colocando o seu bebezinho de 3 meses num cesto, colocando num rio cheio de crocodilo, acreditando que aquele menino vai viver? É tremendo, né? Então aquela família se une para salvar Moisés. Então eles não estão jogando o menino fora, eles estão trazendo a salvação para Moisés. Então, com certeza eles conheciam a história da Arca de Noé. Porque na Arca de Noé, quando Deus manda ele fazer uma arca, ele manda também fazer a calafetação, né, com betume e piche, que é para não entrar água. Então aquele cesto não era um cesto qualquer que você pega um cesto de pães aí, põe uma criança e solta na água, que lá ia afundar muito rapidamente. Então aquele cesto não podia afundar, não podia entrar água, porque se entra água no cesto, a criança ia morrer afogada. E os jacarés, o crocodilo também não podiam ter acesso ali. Pensa numa coisa que a gente fala, o cesto de Moisés, uma coisa simples. Mas pensa você, se você fosse pôr sua criança num cesto, né? Colocar num rio. Que tremendo, não? E o que aconteceu? A família uniu ali para fazer com que Moisés não morresse, fosse salvo. Então, aí, irmãos, aí você vê toda a história que nós já lemos aqui, né? Quando a gente pensa que está perdido, quando a gente pensa que a situação é truncada porque o faraó deu ordem para todos os egípcios ser fiscais dele e achar a criança, entregar a criança, você fala assim, não tem jeito. Mas Deus é o Deus, o Senhor da circunstância. Quando a circunstância toda fala que não tem jeito, tem jeito. Porque Deus está nessa parada. Deus, ele tem um plano na vida de Moisés, tem um plano na vida daquela mulher, daquela família. Assim como o pastor Rodrigo leu, né, na abertura sobre Maria, que é uma escolhida, né, de Deus para receber o Messias, né? Também Deus escolheu Joquebede e a sua família para receber Moisés, que também seria o Salvador. Então aquela família estava preparando para salvar Moisés, sem saber que ele seria o Salvador dele. Olha que interessante, né? E ali, né, todo aquele planejamento, tá, para que Moisés vivesse. Pensa vocês se não tem a mão de Deus nesse propósito, porque a mãe, e eles preparam o cesto, coloca a criança, solta a criança na correnteza do rio Nilo. Agora, aquela correnteza, né, vai passar, levar o cesto de frente com o palácio, na hora em que a filha do faraó está está lá, né, tomando o seu banho lá de sol, não sei se está na água, não sei, mas está lá. E ela, as suas servas andando na borda do rio, vê um cesto e fala para ela, olha, tal, o que está acontecendo ali? Traz para mim. Então, veja, você colocar um cesto, não existe coincidência, né? Aquele cesto chegar até a frente do palácio, onde está a filha do faraó. Então, tudo certinho. Deus prepara as coisas e nada é por acaso. Quando a mulher confia que aquele menino teria a salvação, que ela gestaria ele, que eles esconderia por 3 meses, mas agora é a hora de tirar ele do anonimato. Deus já tinha tudo preparado, né? Porque quando a filha do faraó recolhe aquele berço, aquele cesto, e percebe que é uma criança, ela já se afeiçoa ao menino e fala o seguinte, né? Olha que lindo, né? Aí a irmã de Moisés, Miriam, que é uma menina, já está ali perto. Falou assim, olha, e ela fala o seguinte, pelo jeito aqui, pela roupinha dele aqui, é filho de uma hebreia.
Aí a menina já fala o seguinte: olha, se a senhora quiser, eu conheço uma hebreia que pode ser a ama, né, dele, né, a ama de leite, aquela que vai criar, amamentar, criar uma criança de 3 meses, não é qualquer um, né? Pois não, eu aceito, gostei da ideia. Então, tudo já preparado. Então, aquela menina seguindo, né, aquela menina acompanhando, aí, olha só, né, ela chama a mãe dela, que é a mãe de Moisés, para ser a ama do próprio filho. E ainda ganhar um salário para poder ser ela. Qual que é a conclusão da história? A mãe recebe o filho de volta, mas dessa vez agora oficialmente reconhecido como uma pessoa que não vai morrer. Vocês perceberam? Ele ganha a oficialidade, agora ele é filho da filha do faraó, por adoção. Aquela filha assumiu aquela criança. Então, os soldados não podiam mais matar Moisés. Então, Deus já preparou, né, uma mãe que tenha coragem de colocar o seu filho na água. Eu tenho certeza que aqui ia ser difícil achar uma mãe que colocaria o seu bebê, né, 3 meses no cesto, num rio cheio de crocodilo. Joquebede faz isso. As coisas vão. Agora, Deus providencia que ela pegue o filho de volta para criar o filho. Né? E aí a palavra diz que ela cria o filho, recebe um salário por isso. E depois, né, quando o filho está crescido, ela vai lá e entrega para a filha de Faraó. Irmãos, olha Deus como é maravilhoso. Para ele preparar o salvador do povo de Deus no Egito. Ele precisava de uma pessoa com uma formação, né, de liderança. Então ele pega aquela criança, né, escolhida, e ele prepara para que ela seja acolhida pelo faraó, pela filha do faraó, que ele vai ter ali uma escolaridade, né, universidade que ele nunca teria se ele fosse um hebreu qualquer, para ter conhecimentos para governar, retirar o seu povo do Egito. Vocês pensam que é só isso? Não. Como é que Moisés, sendo culturado pelos egípcios, entenderia que ele deveria salvar o povo dos hebreus do Egito? Então, aí é que entra a parte que eu queria que vocês, mães, prestassem atenção. Aquela parte que eu falei, que é importante, que o seu filho receba os melhores ensinos, os melhores cuidados, melhores assim, cautela para que ele não pegue conhecimento que não é saudável. Aquela hora, Deus colocou na mão da sua mãe toda a história, né, do conhecimento do povo hebreu. Ele deu a oportunidade para que a sua mãe o criasse e fosse ensinando os valores de Deus para ele. Então, para que aquele menino, quando recebesse a escolaridade toda dos egípcios, quando ele tivesse que tomar uma posição, ele teria um fator forte, que é o conhecimento do que é Deus na vida dele. Quem é Deus? Quem é o povo de Deus? Para ele tomar partido pelo povo de Deus. Então, quando que Moisés saberia escolher, né, que nós vamos ver agora, uma outra passagem. Ó, Hebreus 11, 24. A palavra diz assim: pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. E usufruir prazeres transitórios, ele recusou, né? Receber prazeres transitórios do pecado. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Irmãos, algum momento na vida de Moisés ele precisaria ter fé em Deus. Então Deus preparou para que aquela mãe tivesse a criança de volta, ela tivesse o tempo de criar aquela criança para colocar nele os valores de Deus. Aí que entra a parte que
Deus está colocando para a gente falar para hoje. Nós temos que colocar os valores de Deus na vida dos nossos filhos e na época certa. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. Moisés precisava tomar uma posição contra os interesses do rei, em favor de um povo. Quando que ele ia aprender isso? Lá atrás. Lá atrás. Então, aqueles ensinamentos que a sua mãe passou foi providencial. Então, irmãos, o nosso filho, os nossos filhos vão passar por situações lá na frente. Se ele tiver hoje o entendimento de quem é Deus na vida dele e a importância de estar com aquele que é o Criador de todas as coisas, ele vai tomar a decisão certa. Ele não vai fazer besteira, porque ele fala o seguinte, né? Por isso que diz a palavra, coloca o teu pequeno filho, quando pequeno, no caminho do Senhor, e quando ele crescer, ele não se desviará. Então, olha como que Deus abençoou para aquela mãe ter contato com seu filho, receber salário para colocar uma cultura, né, de Deus no coração de Moisés. Então, nisso aqui, a gente vê, né, que há uma parceria. Deus tem um plano na vida de Moisés, Deus tem um plano na vida dos nossos filhos. Para isso, Ele coloca em nós, pais e mães, para sermos os cuidadores dos nossos filhos. Os nossos filhos, a palavra diz que são filhos do Senhor, né? São herdeiros do Senhor. Então, ou seja, nós recebemos os filhos, né, para cuidar dele. Afinal de contas, nossos filhos são filhos de Deus, né? Ele nos dá para a gente cuidar. Então, nesse tempo em que os pais recebem seus filhos para cuidar, ele tem que investir para que o seu filho chegue na hora certa. Quando lá na frente ele tiver um embate, como Moisés tinha que tomar uma decisão, como eu li aqui, né? Moisés, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Por quê? Ele falou assim, não, eu sou filho de uma hebreia. Eu sou o povo hebreu. Pensa você, né? Pensa você, um jovem que tinha um futuro todo pela frente, sendo filho da filha do faraó, falou assim, não, eu não quero isso para mim, eu não quero isso, eu quero os meus valores da minha família. Não é importante, fundamental, que os nossos filhos saibam quem é Deus, saibam quem é que Deus faz por nós, porque tem muitas pessoas que vão só atrás, não, porque ali eu vou conseguir isso, conseguir aquilo, mas todo mundo, uma hora, vai chegar no momento em que, se você não tiver Deus na sua vida, quem você vai ter? Porque um dia nós vamos fechar os olhos aqui e daqui não vamos levar nada. Aí nós vamos ter um encontro com Deus. Aí Deus vai falar assim, tá bom, o que você fez? Você não creu em nenhum momento em mim, por que agora? É como eu falei uma vez aqui numa pregação, né? Jesus fala o seguinte, creia em mim, creia também em Deus, que eu vou subir, né, para o Pai e ir lá preparar moradas. Lá tem muitas moradas. Não fosse assim, né, eu não diria. Aí Jesus sobe para preparar morada para nós. Por isso que ele fala, creia em mim, creia em Deus, mas creia também em mim. No céu tem muitas moradas, eu vou lá para preparar morada para vocês. Quando eu tiver preparado, eu volto para buscar. Se, no nosso tempo aqui, nós não queremos saber de Jesus, a hora que chegar a hora de ter uma morada lá, ele fala assim, você não queria na hora que eu te dei a opção? E agora? Você está sem morada, você está sem teto aqui no céu, né? Então, nós temos assim, por isso que eu falo, pais, mães, nós temos uma responsabilidade tremenda no investimento na vida dos nossos filhos, para ele ser o que ele vai ser aqui na terra e na eternidade. Então, por isso, essa mensagem de hoje para as mães, para o papel de Joquedebe, é tão importante, né? Porque nós vemos aqui o seguinte, que Deus preparou tudo. Quando Ele colocou seus filhos na sua vida, Ele também preparou, é você, né? Não é a vizinha, não é a professora, é você, mãe, é você, pai, que tem responsabilidade. Então, quando nós estamos falando aqui, né? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele dá a responsabilidade. E nós temos essa missão de preparar os nossos filhos para quem Ele vai ser na vida e também na eternidade. Então, quando nós falamos aqui da escolha
de Moisés, né, ele não faria isso se ele não tivesse sido preparado pela mãe. Então Deus dá oportunidade, Deus chama, Deus fala, esse é o lugar, né? Invista, né, nos seus filhos. Né? Quando nós falamos nisso aqui, dessa oportunidade que nós vamos ter, na influência que nós temos na vida dos nossos filhos, né? Eu quero colocar aqui para você, para a gente fechar essa mensagem, uma passagem do profeta Miqueias 6,4. Olha só, o profeta Miqueias 6,4 ele fala o seguinte: pois te fiz sair da terra do Egito, está falando para o povo de Israel. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, né, libertou o povo da escravidão. E enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Não tem uma outra citação na Bíblia de uma liderança do povo de Deus, citada na Bíblia, de 3 irmãos. Eu vou repetir. Miqueias fala o seguinte, olha, a passagem aqui é para você gravar bem. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, ou seja, da escravidão, te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. 3 irmãos, os 3 de Joquebede e de Arão. 3 lideranças. Moisés, nós sabemos quem foi Moisés, né? Foi aquele que foi escolhido para salvar o povo da escravidão. Arão, seu irmão, foi sumo sacerdote, foi boca de Deus ali, né? Porque o Moisés era gago. E aí ele falou, tá bom, você não quer falar? Eu falo através de Arão. E Arão foi o primeiro sacerdote, né? Ali do povo de Israel. E Miriam, uma profetisa também levita, uma pessoa tremenda na liderança. Então, nunca você viu falar aqui na Bíblia de 3 irmãos. É como se a gente estivesse brincando lá no Fantástico, lá. Fala o seguinte, quando faz 3 gols, tem direito a pedir música, né? Quem assiste esporte. Joquebede fez 3 golaços, 3 filhos juntos e na liderança do povo de Deus. Então, irmãos, nenhum dos 3 falharam. Os 3, então, olha que mãe fantástica, né? Que mãe, que ela não só trouxe a salvação para o povo de Deus através de Moisés, né? Ela foi colaboradora de Deus para que houvesse a salvação, mas ela não teve só através de Moisés, ela também, Arão não ficou para trás, Miriam não ficou para trás. Perceberam? Que família abençoada, que mãe tremenda. Então a gente tira o chapéu, né, para essa mãe, né, que trabalhou na vida dos 3. Porque às vezes um é mais dado, o outro já não gosta muito. Deixa para lá, ele toma a sua decisão. Não, né? Deus tem plano para todos os nossos filhos. Às vezes uns são mais duros, mais resistentes, mas não desista, né? Joquebede não desistiu do seu filho. Por isso, aquela frase de Abraham Lincoln eu achei interessantíssima. Mãos que balançam o berço também dominam o mundo. O seu filho, a sua filha, pode ser, né? Nunca sabemos o propósito de Deus, mas acreditem que eles vieram para você fazer deles grandes homens e mulheres de Deus. Grandes homens e mulheres aqui na terra e lá no céu. Creia nisso, invista nisso e faça com Joquebede, que não desistiu do seu filho. Ela poderia ter abortado, ela poderia ter desistido da gravidez, os filhos já tinham 3 meses, ela falou, não, vamos esconder, vamos achar um jeito, né? E o importante, a família unida nesse propósito. Ela não fez aqueles juncos lá, aquele cesto sozinho, deve ter tido a ajuda do Arão, né? A filha foi lá ajudar, peraí, você não precisa de uma ama, né? Então, é todo mundo. Então, traga a sua família, vamos investir para que todos nós cresçamos, todos nós sejamos abençoados, e você vai ver o retorno depois, né? Porque às vezes a gente quer que nosso filho seja abençoado, mas a gente não investe, né? Então Deus está falando assim, olha só, né? Esse exemplo de mãe que nós temos aqui, né? Uma mãe que conseguiu os 3 filhos serem grande liderança do povo de Deus.
né? Então, não sei quantos filhos você tem, mas creia que todos eles, Deus tem um propósito, né? Nós somos feitos para sermos, né, conforme a imagem e semelhança do Senhor. Sermos luz na terra, né? Somos sal da terra e luz do mundo. Então, creia nisso. Amém? Vamos estar encerrando então. Convido o louvor